Quero cumprimentar aos amados irmãos que nos dão a honra de estar conosco aqui, adorando a Deus, aprendendo com o Pai, compartilhando e partilhando das grandezas do nosso Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso amado pastor presidente José Pedro Teixeira, pastor Edinah Teixeira, pastores presidentes do campo do Alecrim, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, a qual tem sido bênção para as nossas vidas, referências, pessoas de caráter impoluto que Deus levantou para estar abençoando a nossa vida no estado do Rio Grande do Norte, bem como o pastor André Teixeira, o nosso primeiro vice-presidente, missionária Maria Clara, juntamente com toda a mesa diretora do campo do Alecrim. E nesta mesma oportunidade, quero também louvar a Deus pela vida do meu amado amigo, pastor Damasceno Júnior, juntamente com a sua esposa, digníssima Sunamita, missionária, esse casal que Deus também nos deu a honra de conhecer, e confesso que pregar ao lado dele é complicado. Eu sempre acompanho ele e, acima de tudo, tenho como referência como homem, amigo e servidor do reino. Deus abençoe muito a casa do nosso amado pastor, diácono Raul, diaconisa Michele. Deus abençoe muito para a glória de Deus. Queridos, sem mais delongas, abra sua Bíblia comigo, quem a tem, em Mateus capítulo 7, verso de número 24. Nós temos um tempo a seguir, seremos bem sucinto. Deus já tem falado ao seu coração, Deus já tem mencionado palavras de ânimo para a sua alma. É bem certo que se o culto terminasse aqui agora, eu já estaria abastecido. Mateus no capítulo 18, no verso 20, vai dizer que aonde estiver dois ou mais reunidos no nome do Senhor, ali Ele está. De igual forma, eu quero compartilhar com os irmãos o Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 7. Capítulo 7, do Evangelho segundo escreveu São Mateus, o verso de número 24. Mateus, capítulo 7, verso de número 24, para a nossa breve meditação para a glória de Deus. O texto diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios e sopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Glória a Deus. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e a casa caiu, e foi grande a sua queda. E eu louvo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, nós estamos mediante um texto muito conhecido, pelo qual nós já ouvimos falar, nós entendemos a grandiosidade, o mistério revelado por intermédio de Jesus aos discípulos no início do seu ministério. Todos nós sabemos que Jesus, no capítulo 5, ele está no sermão das bem-aventuranças, tanto quanto no capítulo 5, no capítulo 7, ele está apregoando acerca de como os discípulos iriam passar um período ao seu lado de aprendizado, e os demais que lhe seguiriam entenderiam que Jesus tinha um propósito de estar aqui na terra, e acima de todo o propósito havia um serviço que lhe foi confiado. Todos nós sabemos que, segundo o Evangelho no capítulo 3 de João, no verso 16, a Bíblia vai dizer: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós observamos, entretanto, um propósito magnífico da parte de Deus. Deus enviou porque havia necessidade, e dentro da necessidade havia alguém com disponibilidade, e esta pessoa, a saber, Jesus de Nazaré, ele desce agora à terra, gerado pela grandeza do Espírito Santo, e é levantado por Deus para edificar uma cidade, para edificar uma nação, para edificar um povo que se havia perdido. A Bíblia vai dizer, por intermédio da pregação de Jesus por Mateus, acerca de dois fundamentos, trazendo em uma parte literal, simbológica, analógica,
bíblica, nós entendemos que todo construtor, que por sua vez, que prende ou empreende um empreendimento e há um desejo de estar edificando. A palavra construir é totalmente diferenciada de edificar, porque construir fala-se de uma consolidação que talvez não ampliará alguém que está ao seu lado, mas o termo edificar significa consolidar, dar bons exemplos. Quem não se lembra do próprio Nimrod, segundo o livro do Gênesis, ele não edificou, mas o mesmo construiu para si um propósito desagradável ao Todo-Poderoso, pelo qual houve uma intervenção. Em contraproposta, nós vemos a pessoa bendita de Jesus, trazendo um exemplo salutar acerca de dois fundamentos. O fundamento que Jesus empreende aqui é um fundamento espiritual. Ele traz naquilo que é terreno, mas aplica as questões espirituais, dizendo que todo, pois, aquele que escuta as palavras do Senhor e as pratica, é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Observe que Jesus chama a atenção dos discípulos a dizer que todo aquele que escuta as palavras e além de ouvir as palavras do bom mestre, ele as pratica, ele tem uma semelhança, ele é comparado a alguém. E a funcionalidade daquele que ouve a palavra é alguém que vai gerar fé. E a fé, ela é consolidada em prática para a glória de Deus. O próprio Jesus disse que todo, pois, aquele que ouve a palavra. Certa ocasião, Paulo escreve aos crentes de Roma, no capítulo 10, no verso 17, dizendo que a fé não é aquilo naquilo que eu vejo, mas a fé, ela é consolidada por aquilo que eu ouço. Observe também que certa ocasião Jesus disse aos discípulos que estavam à margem do mar da Galileia, em Lucas capítulo 5, eles vieram para ouvir a palavra do Senhor, apertavam a Jesus por causa da palavra, sendo sedento para ouvir o texto sagrado. Eles viram milagres, não porque só vieram, mas vieram sedentos de ouvir a palavra. Observe que Jesus disse que há um grupo de pessoas que ouve e pratica a palavra, e todo quanto ouve e pratica a palavra, ele é comparado a alguém prudente, e todo aquele prudente é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. É interessante dizer que a casa aqui traz um contexto pessoal, não só literal, mas simbológico. A casa que Jesus está falando aqui trata-se de pessoas, ou seja, aquele que dá crédito à palavra do Senhor, como disse Isaías, ele foi subindo como renovo em terra seca. E quem deu crédito à nossa pregação, louvado seja Deus. Por isso, aquele que acredita a palavra do Senhor, como foi Abraão, ele é comparado a um homem prudente, porque todo o fundamento de uma construção e tudo aquilo que é louvado em uma construção não é aquilo que está por fora, mas é aquilo que é consolidado por dentro. Eu digo glória a Deus. Todo construtor tem a maior preocupação quando vai levantar um prédio, não é aquilo que está no término da obra, mas é como se começa a obra. Glória a Jesus. Em outras palavras, Jesus está dizendo: todo aquele que é sábio, seja sábio no início daquilo que coloca as mãos no arado. Em outras palavras, Jesus está falando que todo aquele que almeja ser sábio, mas comece com propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero liberar uma palavra profética para a sua casa nesta noite, a casa espiritual. A sua casa espiritual passará dias melhores, indiferentemente da pandemia. Sabe por quê? Porque você está consolidado na rocha, que é Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. Porque a sua casa está consolidada na rocha, a saber, Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Certa ocasião, Davi disse que o próprio Senhor Deus
Deus lhe tirou de um lamaçal do pecado, local de improbabilidade, e lhe colocou em um local espaçoso, e firmou os seus pés sobre a rocha. Glória a Deus. Jesus está dizendo que todo projeto a ser consolidado tem que ser instituído na dependência do Senhor. Por isso, a casa edificada, ela não vai temer o dia mau. Glória a Deus. A casa edificada vai passar o período da pandemia acreditando: eu não era, mas hoje sou habitação. Eu não tinha, mas hoje tenho guarita, por causa daquele que me fez ser, por intermédio da graça salvífica. Eu declaro na autoridade que é no nome de Jesus, a sua casa não vai desmoronar, o teu ministério não vai desmoronar, o teu casamento não vai desmoronar, porque a tua casa tem dono, a tua chamada tem dono. Nós estamos firmados na rocha, que é Jesus de Nazaré. A comparação de Jesus aqui é uma geração que está consolidada nele, porque toda a construção que se preze tem por interino o tempo da construção, priorizar a edificação no anonimato. Jesus está dizendo: uma casa que será reconhecida, não será reconhecida em um momento instante, mas ela está produzindo no momento que ninguém viu. Sabe por que a pandemia não vai acabar com a tua chamada? Porque a tua casa tem alicerce de oração. Oh meu Deus! Sabe por que a pandemia não vai tirar a sua fé, diácono Raul? Porque nós temos raízes fundamentadas na rocha, que é Jesus de Nazaré. Recebe esta palavra, pelo amor do sangue de Jesus de Nazaré. Nós não iremos parar, a igreja não vai parar, porque está consolidada na rocha, que é Jesus de Nazaré. Aleluia. Interessante, amados irmãos, nos tempos que nos restam, que aquilo que mais atrai uma construção, na ótica humana, é aquilo que está fora. Alguém passa e vê um templo suntuoso como o tipo de Salomão, mas o mais interessante para dar acessibilidade na casa, vou te provar, não é aquilo que alguém viu fora, mas é aquilo que começou no anonimato, onde ninguém viu. Você não entendeu? Sabe o que Deus está falando? O que fortalece a casa é aquilo que está dentro. Você não parou porque você tem fundamento para a glória de Deus. A tua casa não desmoronou porque você tem fundamento para a glória do Senhor. Nós entendemos que Cristo é a nossa rocha, nós entendemos em quem estamos habitando, aquele que é o nosso refúgio, aquele que nos guarda, aquele que é o nosso baluarte, a saber, Jesus de Nazaré. Aleluia. A habitação que nós temos na casa é um local de descanso. Por quê? Quando o texto vai dizer que ele coloca uma geração que é prudente, é porque essa geração ouviu a palavra. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço, eu gero fé, e a fé me dá certeza, a fé me dá convicção, não por aquilo que eu vejo, porque uma coisa é eu ver para crer, outra coisa é ouvir para crer. Louvado seja Deus. A geração que está fundamentada em Cristo, ela não precisa ver para quê, pastor Damasceno. A geração que está fundamentada em Cristo, ela ouve para ver milagre. Eu vou falar isso de novo. A geração que está fundamentada em Cristo, ela não precisa ver para crer, porque ela já amanhece crendo. Eu tenho base, eu tenho fundamento, eu sei quem tem o crido, por isso ninguém vai nos parar. Aleluia. O interessante de uma construção não é aquilo que está fora, é consequência. Todos nós, como casa, somos consequência daquilo que está dentro da gente. Por isso, todo sábio edificador, ele por sua vez constrói a casa priorizando, a saber, o fundamento da casa. Por isso Jesus disse: todo pois aquele que escuta as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que edificou. A palavra edificar é diferente de construir. Edificar significa dar bom testemunho. Neemias edificou, Neemias não construiu, Neemias edificou para a glória de Deus. Por isso Cristo disse: todo pois que escuta
escuta e pratica é comparado a um homem prudente que edificou a casa em cima da rocha. As pressões da vida não serão empecilho para que você esteja de pé. Pelo contrário, a tempestade que veio, a pandemia que está batendo na porta, está só provando realmente quem já estava alicerçado no projeto, a saber, Jesus de Nazaré. Permita-me dizer, a pandemia vai provar quem estava no projeto, e a pandemia também prova quem nunca entrou no projeto. Surimicalá, surimicaia, estequelê, surimicaia. Eu acho interessante, porque o próprio evangelista vai dizer que mesmo a casa fundamentada, ela vai passar por pressões da vida, vento, ela vai passar por tempestade, ela vai passar por águas, ou seja, são pressões da vida, e isso Deus não irá tirar daquele que está fundamentado. Pelo contrário, quem está fundamentado em Cristo e na palavra, vai superar esses obstáculos, dizendo: eu estou fundamentado na rocha. O texto vai dizer: todo pois que escuta e pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Louvado seja Deus. E o que aconteceu, amado pregador? Todo tempo e pressão que veio sobre a casa recebeu chuva, pressões da vida, os rios correram contra a casa, e os ventos assopraram contra a casa, e combateram pressão aquela casa, mas a casa mostrou no momento ruim: eu não estava só por tempo transitório, eu estava porque eu adentrei no propósito, e o evangelho adentrou sobre a minha vida. Eu declaro sobre a tua casa: o momento ruim vai revelar o teu caráter, o momento da desgraça vai revelar o teu caráter, o momento da prova vai revelar o teu caráter. Oh, aleluia. Deus não vai permitir que os ventos acabem, não, pelo contrário, Deus vai nos fortalecer no vento. A casa aqui está sendo fortalecida no vento, na chuva e nas pressões. Pelo contrário, eu quero até conjecturar, todas as pessoas que olhavam para aquela casa entendiam: oxa, esta casa é uma casa que suporta pressões da vida. Esta casa não é simplesmente uma casa levantada em um solo qualquer. Interessante que a casa que está na rocha é uma casa que vai suportar o dia bom e vai também sobressair no dia mau. É diferente, porque uma coisa é estarmos vivendo o evangelho, outra coisa é estarmos no período bom só indo para a igreja. Tem gente que foi no tempo bom para a igreja, mas tem gente que no momento da pandemia não entendeu que o evangelho já estava para entrar. Eu prefiro passar o vale com o Senhor, mas passando o dia mau reconhecido: ali está uma casa fundamentada na rocha. Glória a Deus. Davi era uma casa fundamentada na rocha, Neemias era uma casa fundamentada na rocha, Daniel era uma casa fundamentada na rocha. Homens que Deus levantou com propósito, que foram fundamentados na rocha, foram bons no dia mau, sobreviveram no dia mau, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Em 5 minutos concluindo, a casa boa, ela é vista no momento mau. O momento bom, todas as pessoas dizem que são boas, mas no momento mau se descobre quem é casa e quem é tapera. No momento bom, no momento mau se descobre quem é casa e realmente tinha um propósito para a glória de Deus. Tanto que a chuva veio, mas a casa não saiu do lugar. Oh glória, quem tinha do céu? A chuva veio, mas a casa não saiu do local, do propósito. Não sai do lugar, não sai do projeto, não sai do propósito. Por isso, porque a casa sabia aonde estava fundamentada e quem era o seu sábio edificador, a saber, Jesus de Nazaré. A segunda casa, ou segunda classe, é uma classe que ela é conhecida no momento bom, mas quando o dia mau vem, infelizmente a máscara cai, porque o vento assoprou, mas a casa não teve substância. Por quê? A casa que estava sobre a areia, externamente falando, era igual à casa que estava sobre a rocha. Mas isso é bom, porque o dia mau vai revelar verdadeiramente quem realmente estava e quem só passeou. Por isso o salmista vai dizer: aquele que habita, e a palavra habitar vai falar de casa, fundamento e construção, porque o termo habitar significa ter moradia
fixa. Oh glória, aleluia. O que é isso, pregador? Ter moradia fixa é saber quem te colocou e para onde você vai. Oh glória. Ter moradia fixa é alguém saber, eu vejo nesta igreja uma igreja séria. Ter moradia fixa é ver no obreiro um obreiro fiel à sua liderança. Ter moradia fixa é ver na obra estabilidade. Glória a Deus. 3 minutos para encerrar. A casa que estava sobre a areia, o vento veio e soprou contra a casa. Sobrevieram as águas e sopraram contra a casa. O dia mau bateu e veio contra aquela casa. Mas a casa não perdurou. A casa caiu. E por que a casa caiu? Interessante que ambas tinham a mesma característica, mas solos diferentes. O interessante aqui não é ter a mesma vista que alguém tem. O interessante aqui não é ter o mesmo conceito que alguém tem talvez, mas é você estar solidificado aonde Deus te colocou. Vou falar de novo. Tem muita gente que imita gente, mas não quer imitar a Cristo. Paulo dá o conselho em 1 Coríntios 11, 1. Sede, pois, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Glória a Deus. As casas eram iguais por fora, mas no interior só uma casa subsistiu para a glória de Deus. A casa que estava sobre a areia, quando o vento veio, caiu. Mas o interessante é que por que a casa que estava na areia? E por que tornou-se areia pedra? Interessante para encerrar. Porque esta casa, a areia, só existe por causa do tempo que fere a rocha. O que resta da rocha, as poeiras fragmentadas da rocha, tornam-se areia. Sabe o que é isso? Alguém que tem duplo ânimo. Alguém que começou com fundamento, mas o tempo veio, o tempo mau veio, o sol assolou, e esta pessoa tornou-se alguém que tem dupla identidade. Eu era ontem, mas hoje não sou. Eu prego isso para você hoje, que outra hora orava mais, cantava mais, perdoava, visitava, mas infelizmente com o tempo sobrevivendo a essa casa, espiritualmente falando, você entendeu que isso não era mais necessário, e você trocou de lugar, você saiu do rumo que Deus te deu, deixou de ser uma casa edificada e consolidada, para estar simplesmente em aparência, e estando fundamentada na areia, ou seja, uma casa que era rocha, tornou-se para areia, mudou de local, mudou de pensamento, e detalhe, perdeu o posicionamento. E é isso que Deus quer que você entenda hoje. Indiferentemente do vale, indiferentemente daquilo que você esteja passando, a casa só será reconhecida por aquilo que ela suporta. A casa não vai ser reconhecida por aquilo lindo que está fora. A casa vai ser reconhecida pelos materiais que estão dentro, para a glória de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer, para eu encerrar orando pela sua vida, em 2 Coríntios 4, 7, temos, pois, sobre nós um excelente tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que mais interessa em uma casa é aquilo que está dentro. Você sabe por que a casa na rocha não para? Porque o fundamento que ela teve vai te dar acesso à sala. A sala na Bíblia Sagrada vai falar de provisão. A sala vai falar de local de intimidade. O quarto vai falar também de intimidade. Sabe por que você tem intimidade com Cristo? Por causa do fundamento que Ele te concedeu. A própria pessoa dele. Encerro aqui dizendo, Efésios 2:20, Paulo vai dizer, nós ouvimos a pregação dos apóstolos, ouvimos, mas nós estamos fundamentados na rocha de esquina, ou glória, a pedra angular, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Eu quero orar pela sua vida.